Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Sem acordo, greve dos rodoviários continua na Grande Ilha de São Luís. Justiça determina o funcionamento de 50% dos ônibus durante a greve. FEComércio inaugura centro especializado em conciliação empresarial. No quadro Quem Entende do Assunto tem dicas para o início da carreira profissional. Inclusão, respeito e amor na folia de carnaval. Conheça o tradicional bloco da PAI. E a gente continua com o tema Inclusão em Carnaval no quadro Sala de Entrevista. A nossa convidada é a presidente da Associação de Surdos do Maranhão, Luísa Oliveira. O nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 7 de fevereiro, segundo dia de greve dos rodoviários na Grande Ilha de São Luís. Ontem teve uma reunião entre o sindicato e a classe patronal no Ministério Público, mas a reunião terminou sem acordo. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Mais uma vez, a cidade amanheceu sem transporte público. A decisão do desembargador Francisco José de Carvalho determina que 50% da frota esteja em circulação, mas não é isso que está acontecendo. Eu conversei com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Ariston, e ele falou um pouquinho sobre o descumprimento dessa decisão e sobre a revolta dos motoristas em relação às propostas que estão sendo apresentadas à categoria. Desde ontem que eu, o presidente Marcelo e toda a diretoria entram em contato com os rodoviários falando que eles teriam que estar presentes hoje nas empresas para trabalhar, porque existe essa liminar, né? E liminar tem que ser cumprida, mas infelizmente hoje não apareceu ninguém. Eu estou aqui nessa empresa desde 4 horas da manhã e até agora não apareceu um colaborador. Fica difícil porque conscientizar eles que eles têm que trabalhar é difícil, cada um tem uma mente diferente, eles estão muito revoltados, estão categóricos de dizer que só vão voltar quando tiver uma proposta justa. No dia 22 de novembro, a categoria enviou uma série de propostas para que elas fossem avaliadas, mas só agora que essas propostas começaram a ser discutidas. Entre as propostas, um aumento salarial de 20% para os motoristas e cobradores, no caso para quem exerce as duas funções, e de 10% para quem exerce apenas a função ou de motorista ou de cobrador. Mas essa proposta não foi aceita. Uma outra proposta, então, foi feita pelos motoristas e pelos cobradores. Um aumento de 15% para quem exerce as duas funções e 10% para quem exerce apenas uma das funções. Essa proposta também não foi aceita. Em relação ao ticket, hoje a categoria recebe um valor de R$ 717 e pediu um aumento para que esse valor chegasse até os R$ 900. Mas eles foram surpreendidos com uma proposta de retirada de R$ 200, ou seja, em vez de aumento, uma diminuição no valor do ticket. Outro problema também está em relação ao plano de saúde. Hoje são os empresários que pagam 100% do valor do plano de saúde, mas a proposta que foi feita é que apenas 50% sejam pagos pelos empresários e que 50% passem a ser pagos agora pela categoria. Mais uma vez, não tem como aceitar essa proposta, segundo os rodoviários, porque além da redução do ticket, ainda tem essa questão também do plano de saúde. A única proposta que foi feita nesse exato momento em relação ao piso salarial é que não haveria nenhuma mudança, portanto, nenhum aumento. Ontem, o prefeito Eduardo Braide se posicionou nas redes sociais dizendo que não vai haver aumento de passagem e que a prefeitura vai arcar com um reajuste justamente para que a população não precise pagar mais pelo transporte público. Eu conversei também com o Carlos Ariston sobre esse vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito e ele falou um pouquinho sobre isso. A gente não cobra aumento de passagem, a gente está cobrando database. E a database não vem da prefeitura, vem dos empresários. Então a gente fica até surpreso ver o prefeito dar uma nota dessa, dizendo que ele já falou com os rodoviários, sendo que quem dá aumento para nós é os empresários. Por enquanto é isso, nós vamos acompanhando durante todo o dia se mais alguma reunião de negociação será marcada. Por enquanto, nenhuma está marcada, a categoria continua revoltada com as propostas que recebeu e a população continua sem transporte público.
Obrigada, Luciana. E sem ônibus, quem precisa do transporte público está procurando alternativas para se deslocar, como os chamados carrinhos. E, gente, dependendo da distância, as viagens estão com um preço bem elevado, né? Mas a população também entende e apoia a greve dos rodoviários, pois sabe que a categoria precisa, sim, de melhores condições de trabalho. Então, eu volto a chamar a Luciana Rodrigues, que também esteve no terminal da Coama e conversou com algumas pessoas sobre essa situação. Com você, Luciana. Ana, eu falo direto aqui do terminal da Coama Vinhais. Como podemos observar, nenhum ônibus e ninguém aqui no terminal. Já era de se esperar, já que nenhum ônibus saiu hoje das garagens. 50% era o esperado, né? Mas não é isso que está acontecendo. Eu conversei com algumas pessoas e elas, apesar de estarem sofrendo os transtornos das greves, mas elas estão apoiando a categoria. A opinião das pessoas entrevistadas é de que os motoristas e os cobradores merecem melhores condições de trabalho. Os trabalhadores estão no direito deles, né? Eu acho que depende mais dos empresários, né? Por que ele não entra logo num acordo com os empresários, os prefeitos, sei lá, político, e toma logo a iniciativa, porque está prejudicando a gente. Eu acho justa porque os trabalhadores também sofrem, né? A gente sabe que está tudo muito caro. Custo de vida altíssimo, o salário é uma vergonha e realmente eles precisam ter uma forma de viver bem. A gente segue acompanhando toda essa situação, né? Vamos mudar de assunto agora, proporcionar um ambiente neutro e especializado para a resolução de conflitos empresariais. A FEComércio inaugurou o primeiro centro de mediação e conciliação empresarial de São Luís. O Centro de Mediação e Conciliação Empresarial de São Luís é uma parceria entre a FEComércio e o Tribunal de Justiça. É uma iniciativa que valoriza o diálogo e evita a judicialização de conflitos. Essa parceria da FEComércio com o Tribunal de Justiça é uma coisa maravilhosa para atender aquelas pessoas que precisam de uma conciliação, de uma mediação de conflitos. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Com os serviços ofertados na sala de conciliação, muitos processos podem ser evitados. Um dos grandes sejus do nosso estado, em função de ser um sejus que vai ser ligado ao comércio, que é onde certamente temos muita demanda, né? Por exemplo, quer seja de cobrança, quer seja de troca de produto ou coisa do tipo, que não necessariamente vai ser judicializado e com certeza vai facilitar a vida das pessoas. Os atendimentos não são exclusivos para os comerciários. A população em geral também vai ser beneficiada. Nosso foco primordial vai ser o pré-processual, embora a gente também vá atender o processual. Só que do pré-processual, o consumidor pode estar vindo, trazendo a problemática, a gente vai estar abrindo esse chamado, convocando as partes, né, um convite, para que a gente possa estar num ambiente neutro, oferecendo essa conciliação, tanto o consumidor como o empresário. O Sejusc vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, no segundo andar do condomínio da FEComércio, na Avenida dos Holandeses. Quarta-feira é dia da participação dos nossos especialistas aqui no quadro Quem Entende do Assunto. Hoje vamos falar sobre os desafios do início da carreira profissional, com dicas também. A nossa convidada é a coach Diana Gaspar. Carreira e profissão são a mesma coisa? Carreira e profissão não são a mesma coisa, embora estejam muito entrelaçadas. A gente pode pensar na carreira como uma trajetória, uma jornada. Ela é composta, então, de tudo aquilo que você desenvolve nesse caminhar profissional. Ela inclui cargos que você ocupa, habilidades que você desenvolve. Já a profissão tem mais a ver com a ocupação. Para tentar deixar mais claro, eu vou dar um exemplo. Imagine um engenheiro, que, portanto, tem a engenharia como profissão. Ele pode se dedicar a grandes obras. Essa será, portanto, uma carreira construída nesse sentido. Mas ele também pode optar pela carreira acadêmica. Observe que é um outro caminho que ele vai percorrer, uma outra jornada.
Qual a importância de descobrir as habilidades pessoais para a vida profissional? Descobrindo as suas habilidades pessoais, você vai estar também identificando aquilo que você não tem bem desenvolvido. E você trabalha o seu autodesenvolvimento a partir do seu autoconhecimento. Portanto, se eu identifiquei algo que é positivo, que é muito favorável, eu intensifico. Isso me ajuda a conseguir conquistar ou aproveitar muitas oportunidades. Por outro lado, se o mercado está demandando alguma coisa, uma habilidade, por exemplo, que eu entendi que eu não tenho bem desenvolvida, é hora de eu pensar por que não buscar esse desenvolvimento e não ficar para trás em relação ao mercado de trabalho. Como posso descobrir minha aptidão profissional? Para descobrir a sua aptidão, pense naquilo que facilmente você costuma fazer. Nem todo mundo faz com a mesma facilidade que você faz. Pense naquilo que lhe dá mais prazer. Pense nos seus valores e de que forma isso tem associação. Pense nas suas crenças em relação a determinadas coisas e depois que você fizer bastante essa autoanálise, olhe para as oportunidades que estão aí no mercado de trabalho. Verifique quais são as tendências de mercado atual e veja de que forma aquilo que você tem como aptidão se correlaciona com as oportunidades ofertadas. Qual a melhor forma de me preparar para o mercado de trabalho? Terminado o nível médio, há de se pensar de que forma a gente pode estar mais preparado para o mercado de trabalho. Então, normalmente vem à nossa mente um curso profissionalizante, um curso técnico ou uma graduação. É importante que você entenda que cada um desses requerem um período para que você curse aquilo, ou seja, um investimento de tempo, mas também um investimento financeiro. Observe qual a sua situação atual sobre esses dois aspectos, tempo e financeiro. E o mais importante é que você, a partir disso, continue o seu desenvolvimento. Uma observação é em relação à preocupação com os certificados. Uma das coisas que pesa bastante num certificado é a instituição que o emitiu. Portanto, mais do que fazer qualquer curso, faça cursos que realmente vão lhe agregar, vão fazer a diferença. Ótimas dicas da Diana. Olha, gente, a Paz São Luís atua na promoção da inclusão social há 53 anos. Mas você sabia que a associação também conta com um bloco tradicional há quase 3 décadas? Pois é, todos os anos, por meio da irreverência e da folia, o grupo consegue transmitir mensagens importantes sobre inclusão, respeito e amor. Todos atentos! O som do apito anuncia que a batucada vai começar. E quem dá o tom da música por aqui é a galerinha animada da APAI. O bloco tradicional da associação faz parte do circuito oficial do Carnaval de São Luís há 27 anos. E durante todo esse tempo já fez a diferença na vida de muita gente. É o caso do Hilton. Bati a Gugu, aí depois comecei a cantar. Esse aqui cantava sozinho, depois que cantei, aí cantei ele aqui. E o que o senhor sente, o que o senhor acha, o senhor gosta, como é que é a experiência? Eu gosto. Eu com vez eu canto, aí gravo o CD lá no estúdio lá do coisa lá. São mais de 70 participantes entre jovens, adolescentes e adultos com deficiência. Além de aperfeiçoar os talentos dos pacientes da APAI, o bloco busca também disseminar a mensagem de inclusão e respeito,
um direito de todos. O bloco surgiu em 1996 em atividades, de desenvolvimento de habilidades aqui e logo depois, em 1997, pelo brilho que apresentou, pelos resultados que também foram identificados com a participação deles nesse processo, a gente profissionalizou. Nos cortejos e desfiles, o grupo deve se apresentar com o samba-tema O Fantástico Mundo do Autismo. A direção e produção musical é do mestre Maneco. A canção pretende conscientizar a sociedade contra o preconceito em relação às pessoas com transtorno do espectro autista. E aqui isso aqui é uma terapia. E outra coisa, a gente mostra à sociedade que a pessoa com portador de deficiência, ele tem um potencial. Tanto é que nesse grupo aqui, a gente tem autista, intelectual, paralisado cerebral, distúrbio de comportamento, é um grupo totalmente heterogêneo, mas na hora da música todo mundo a gente faz um grupo homogêneo, né? Carnaval é alegria, mas também é crítica. Por meio da folia, aqueles que fazem a festa também denunciam as mazelas. No bloco da APAI, as palavras de ordem contra o preconceito são afeto, compreensão e amor. Todos irmãos, os filhos da mesma nação. Linda iniciativa da APAI, né? E a gente continua com o tema inclusão e carnaval no quadro Sala de Entrevista. A nossa convidada é a presidente da Associação de Surdos do Maranhão, a Luísa Oliveira. Esse é o nosso assunto do próximo bloco, hein? Fica com a gente, voltamos já já. Todos os anos, o Carnaval mobiliza milhões de pessoas, mas mesmo sendo uma festa onde diversas etnias, classes sociais e culturas se unem, ainda é comum a ausência de pessoas com deficiência nesse meio. E esse é o nosso assunto do Sala de Entrevista de hoje, né, que recebe Luísa Oliveira, presidente da Associação de Surdos do Maranhão. O Brasil possui mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE. A gente ouve muito falar que o Carnaval é a festa mais democrática do planeta, mas será mesmo? Hoje aqui comigo na nossa sala de entrevista, Luísa Oliveira, ela é presidente da ASMA e vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona. A dinâmica da nossa sala de entrevista de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente conta aí com a colaboração do nosso intérprete em Libras, que vocês já conhecem, o querido César Rafael, que está aqui nos estúdios, passando as perguntas que eu vou fazer em Libras para a Luísa, e ele vai fazer o caminho inverso, me passando as respostas em português, para que seja acessível para todo mundo aí de casa, para que a gente saiba um pouco mais sobre esse tema. Boa tarde, Luísa. É um prazer recebê-la aqui na nossa sala de entrevista. Para que as pessoas de casa entendam qual é a real situação no quesito acessibilidade nestas festas, nesses shows públicos. O Maranhão tem uma lei voltada para isso, não é mesmo? Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde, Luísa. Muito obrigada pelo convite. E César me disse que eu sou a primeira surda a estar no programa e eu fico muito honrada e também com a nossa audiência em casa. E respondendo à sua questão, sim, nós temos uma legislação que garante esse direito, fruto de uma luta do movimento social para a inserção dos intérpretes nos espaços, mas nós ainda temos uma carência em espaços que não há intérprete e também a falta do profissional tradutor-intérprete surdo para integrar as equipes. Então, nós temos essa carência ainda. Nós já garantimos a lei, mas ela não está completa ainda. Nós precisamos ainda de mais avanços. Na educação, já é comum a presença aí de intérpretes de Libra. A nossa própria universidade, a nossa própria TV já conta com esse especialista, que é o César, que a gente começou aqui falando, né, aqui na TV. E nas salas de aulas também, a universidade conta aí com esses intérpretes. Eu queria saber de ti se esses intérpretes precisam ter um perfil, por exemplo, nos shows precisa ter um perfil, para a sala de aula precisa ter outro perfil, como é que funciona quando a gente fala de áreas de trabalho?
Realmente, nós compreendemos que a UFMA tem muitos intérpretes, isso é maravilhoso, e no palco, nos eventos culturais, não acontece da mesma forma, é diferente. Então, os intérpretes que estão nos diferentes eventos é diferente do trabalho que acontece na educação. Então, trazer esse profissional para esse evento é uma coisa que não deve acontecer. Então, os eventos artísticos culturais, quando você insere um intérprete desse ambiente educacional, ele não tem, às vezes, o conhecimento artístico, cultural, ele não consegue fazer uma entrega, não é a área de conforto dele, inclusive para nós surdos que estaremos ali recebendo. Eu compreendo que a maioria das pessoas compreende e pensa que pode apenas colocar um intérprete no palco, no evento, para a plateia, no carnaval, mas não é assim. Nós precisamos compreender que nós temos intérpretes que performam no artístico cultural e que têm essa experiência e que é um tipo específico. Por exemplo, o swing, nós temos o forró, nós temos estilos musicais diferentes e nós precisamos que o intérprete compreenda e performe nesse estilo artístico cultural. Então são áreas específicas, a área educacional, a área jurídica. Por exemplo, na área jurídica que nós temos um português rebuscado, muito elevado. O intérprete que está no ambiente educacional muitas vezes não é compatível com o ambiente jurídico, então nós precisamos de intérpretes específicos. Por exemplo, na área da saúde, que precisa de uma pesquisa nos termos, então nós não podemos deixar de qualquer forma. Então cada área tem as suas necessidades. Eu percebo que nós precisamos ainda ter uma cautela na seleção dos profissionais para integrar as equipes de tradutores e intérpretes. Para que as pessoas de casa entendam melhor, gente, a gente está falando um pouquinho aí sobre perfil, sobre um exemplo básico disso que eu posso dar para vocês aí de casa são os jornalistas, por exemplo. Os jornalistas, eles seguem uma editoria. Então, o jornalista de economia não é o mesmo jornalista de cultura. E é exatamente isso que a Louise está falando, que precisa ter esse perfil, esse alinhamento. Agora, Louise, falando diretamente contigo, você que é uma representante aí da comunidade surda no Maranhão, percebe esse alinhamento da organização desses shows, desses eventos públicos aí, para atender esse perfil ou ainda falta muito? Infelizmente, as organizações responsáveis pela seleção dos intérpretes acreditam que é possível chamar qualquer um. E mesmo quando eles chamam um intérprete que atenda a esse perfil, é interessante também que nós integremos um tradutor e intérprete surdo na equipe. E você pode estranhar, mas nós já temos esse posicionamento no Brasil, que é interessante ter esse trabalho colaborativo como aliados, o intérprete ouvinte e o intérprete surdo colaborando no trabalho. E o intérprete surdo ele também vem integrar a equipe como um consultor para ver as questões técnicas antes do evento, avaliar um lugar mais confortável para a plateia, para a comunidade surda. Mas eu não falo apenas do atendimento do palco e das transmissões pelo YouTube. Eu quero complementar porque falta um atendimento na área da segurança, na área da saúde. Então nós temos os intérpretes no palco, e isso é ótimo, mas se acontecer algo comigo e eu precisar de um socorro, eu não posso tirar o intérprete do palco. Então faltam informações. Então, onde é o espaço próximo à polícia, à segurança, que tem um intérprete? Onde é o espaço na área da saúde, da segurança, na área da segurança, próximo à ambulância, que tem acessibilidade, que tem intérprete? Eu quero que o evento tenha acessibilidade por completo, que os tradutores e intérpretes estejam nesses espaços. Então, nós temos uma legislação, é um direito nosso, e nós precisamos cobrar, porque é um direito da nossa comunidade surda. Então, eu preciso de intérpretes no palco, eu preciso de intérpretes próximos às questões de socorro, em aqueles espaços de informação. Então, não é só uma questão do governo público, mas também do privado. As empresas compreenderem isso. E é da responsabilidade das empresas que têm uma visão específica para a comunidade surda.
Isso é relevante. Não é só ter um intérprete aí em cima do palco, é como um todo, né, Louise? Para a gente finalizar, eu queria que tu me falasse um pouquinho aí da tua opinião diante daquilo que você vivencia, de quais medidas devem ser adotadas aí para que a gente tenha um carnaval de fato mais inclusivo. Eu torço pela melhoria e para que a visão que a sociedade em geral tem para com a comunidade surda mude, para que não tenham acessibilidades apenas nos palcos, mas que haja em outros espaços, para que melhorem as estratégias e a qualidade desse serviço e a qualidade dos profissionais que estão atuando. Nós esperamos que os intérpretes eles tenham mais habilidades, que eles saibam interpretar outros idiomas para quando algum artista internacional venha, que ele não se exima de atuar, mas que ele venha e atue e nos traga esse entretenimento. Nós sabemos que existem alguns intérpretes aqui no estado que podem performar nessa área e nós queremos uma melhoria nesse aspecto. Claro que não só os intérpretes ouvintes, mas que integre também os intérpretes surdos nessa equipe como aliados nessa troca. Mas a maioria parece que ainda segrega os surdos. Nós não queremos isso. Nós queremos um ambiente acolhedor, nós queremos que seja uma equipe que trabalhe no coletivo, que haja essa troca para melhorar para todos nós e nós possamos ter avanços, né? Surdos e ouvintes aliados nesse serviço. O nosso sala de entrevista aí estava enviesado para a gente falar de acessibilidade no carnaval, mas com certeza foi um assunto muito mais aprofundado. Muito obrigada por sua participação, Louise. Uma pergunta que não quer calar, você vai trabalhar no carnaval ou vai só se divertir? Lógico que eu vou me divertir, óbvio. Claro que se me chamarem para trabalhar no palco, eu irei integrar a equipe, tradutores surdos e intérpretes, óbvio que será maravilhoso. Eu não paro de lutar, eu não paro a minha luta. Também vou acionar as outras equipes para que elas vejam a importância e acordem. E a gente não para de lutar, a gente sabe que é de passo em passo, de degrau em degrau, que nós vamos continuando a luta. Só para a gente finalizar, deixa uma mensagenzinha para os nossos telespectadores. Olá, pessoal de casa. E eu espero e peço respeito pela comunidade surda, que haja uma compreensão, porque eu sei, enquanto surda, que nós precisamos melhorar em vários aspectos na oferta do serviço com qualidade, não só nos eventos como o carnaval, mas em outros espaços. Nós necessitamos disso, e que vocês pensem no nosso lema, nada sobre nós sem nós. Nós precisamos participar das tomadas de decisão. Então, que vocês saibam que existem os intérpretes ouvintes, mas que eles também chamem e apoiem os tradutores e intérpretes surdos. Que haja respeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente conversou com Louise Oliveira, ela é presidente da Associação de Surdos do Maranhão. Eu volto com você. Obrigada, Luísa Rabelo. Obrigada também à nossa convidada, a Louise Oliveira. Olha, gente, excelente entrevista. Que contou com a participação do nosso intérprete de Libras, o querido César Rafael. Essa entrevista aí foi uma ideia maravilhosa com a marca e o diferencial da TV UFMA. Parabéns a todos os envolvidos. TV UFMA sempre levando a bandeira da inclusão. E o nosso telejornal termina por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você.